Relações Humanas. A gente já está meio terminando toda esta caminhada, eram 6 aulas. Os primeiros 4 blocos foram um pouco para aprofundar um pouco nas diferentes partes deste modelo de gestão, tá? Então, quando a gente planejou um pouco este curso, sí queria dar sempre uma olhada muito mais devagar um pouco a esses casos práticos. Então, a gente sempre falou em cada um desses grandes patamares, tanto das pessoas, dos processos, recursos e resultados, casos práticos com ligação um pouco a esses módulos. Mas nesta aula 5, a gente sí queria aprofundar um pouco em como a gente trabalhou este modelo de gestão especificamente nos armazéns do campo, porque eu acho que foi uma boa prática, bem feita, bem desde o início, bem estruturada, tá? E não é especificamente relativa a cooperativas, não? É verdade que uma das coisas é como a gente vai trabalhar este modelo de gestão nas escolas, ¿no? En este caso, en el Instituto de Educación Josué de Castro. Entonces, desde ese punto de vista, a gente sí quería ver, bueno, pues, ten un modelo de gestão, mas pode ser adaptado a diferentes realidades. E, neste caso, a gente vai trabalhar um pouco como foi feito com os armazéns do campo. Eu acho que foi um trabalho muito bem feito desde o início, bem estruturado e que neste momento pues, está se expandindo, ¿no? Conosco vai estar Julio Martínez, que é cooperante en Munduquide, le coñece muito bem a realidade de Rio Grande do Sul, esteve aquí traballando muito forte con a loia da reforma agraria, tá? E neste momento está un pouco facendo esa coordinación con a nacional do MST en São Paulo e, sobre todo, traballando muito forte con el grupo gestor dos armazéns do campo, tá? Bom dia, Julio. Bom dia. E conosco también va a estar Lucas Brose, Lucão, que no sabía yo que tenía, Lucas Brose, que es un cara que adoro por cómo él se apropió un poco de toda esta metodología. Él fez un trabajo impresionante en BH, ele vai nos falar un poco de todo, cómo fue todo ese proceso, y en este momento está haciendo en un proyecto impresionante que es esa ligación logística de todos los armazéns do campo a través de Brasil. Mas específicamente él está haciendo esa rodada logística para ver cómo todas esas cosas acontecen. Entonces, él también va a nos explicar cómo fue todos esos procesos, ¿tá? Entonces, de ahí es bien una casualidad, mas o fato es que neste sábado foi inaugurado un novo armazén do campo en Porto Alegre. Entonces, a gente va a comenzar un poco haciendo esa primera mística con un extracto, esos primeros 5 o 10 minutos de la inauguración, ¿tá? Y de ahí a gente ya comenzaría un poco con Julio y con Luca, falando un poco de cómo fue esa coyuntura, cómo fue el inicio, la integración y esas pequeñas cosas, ¿tá bom? Entonces, de ahí a gente va a iniciar directamente con esa mística y ya comenzaríamos un poco con la fala. No va a ser, oye, no va a ser nada teórico, va a ser simplemente práctico. ¿Tá bom? Fome é um problema fruto das desigualdades sociais. Direitos viraram negócios, acesso para quem pode pagar. Quem tem fome não pode esperar. Não é hora para silenciar. Tem tanta fome no mundo, em um mundo de abundância. Quando a vida é ameaçada, não podemos nos calar. Quem tem
fome não pode esperar, não é hora pra silenciar. Quem tem fome não pode esperar, não é hora pra silenciar. Te convido para a mesa que te dá vida, traga sementes no coração, a alma repleta de luz, justiça e paz, espaço em comunhão. Te convido para a mesa que te dá vida, traga sementes no coração, a alma repleta de luz, justiça e paz, espaço em comunhão. Semear a terra, colher o grão, o mistério se fez pão pela vida em mutirão, um novo projeto de ação. Semear a terra, colher o grão, o mistério se fez pão pela vida em mutirão, um novo projeto de ação. Semear a terra, colher o grão, o mistério se fez pão pela vida e mutirão, um novo projeto de nação. Semear a terra, colher o grão, o mistério se fez pão pela vida e mutirão, um novo projeto de nação. Pela vida e mutirão, um novo projeto de nação. Boa noite a todos que nos acompanham, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa live de inauguração do nosso Armazém do Campo Porto Alegre. É com muita alegria, é com muita emoção que a gente inaugura esse espaço tão importante de resistência, de cultura, de muita comida boa aqui em Porto Alegre. O nosso primeiro Armazém do Campo do estado do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigada, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Daniele Casaroto, faço parte do Armazém do Campo Porto Alegre e estou aí nessa tarefa também de coordenação da nossa live desta noite. Estamos aqui falando diretamente do nosso espaço do Armazém do Campo, na Rua José do Patrocínio, 888, Cidade Baixa. Hoje, com uma temperatura mais agradável, um calorzinho na nossa capital, para nos acolher aí na nossa live, então, de inauguração do nosso Armazém do Campo. Boa noite, Cid. E sejam todos e todas bem-vindas. Boa noite, Dani. Boa noite a todos e todas que nos acompanham, nos prestigiam nessa noite extremamente muito importante para nós. Foi uma luta muito grande, já são quase 2 anos que a gente está preparando a abertura, então, desse nosso Armazém do Campo aqui em Porto Alegre. E hoje, para adiantar a vocês, a nossa casa, a nossa live vai estar cheia de história, cheia de música, cheia de depoimentos, né, para que a gente selar esse dia e essa data tão importante aqui para nós, do MST do Rio Grande do Sul, e acredito também para a população de Porto Alegre, que agora a gente vai poder ter um espaço para dialogar com todos e todas. E para a gente, então, iniciar, né, da sequência, a gente já iniciou a nossa live, a gente quer convidar a todos e a todas que possam acompanhar a nossa mística de inauguração. A liberdade da terra não é assunto de lavradores. A liberdade da terra é assunto de todos quantos se alimentam dos frutos da terra, do que vive e sobrevive de salário, do que não tem casa, do que só tem o viaduto, dos que disputam com os ratos os restos das grandes cidades, do que é impedido de ir à escola, das meninas e meninos de rua, das prostitutas,
dos ameaçados pelo cólera, dos que amargam o desemprego, dos que recusam a morte do sonho. A liberdade da terra e a paz no campo tem nome: reforma agrária. Hoje viemos cantar no coração da cidade, para que ela ouça nossas canções e cante, e reacenda nesta noite a estrela de cada um, e ensine aos organizadores da morte, e ensine aos assalariados da morte, que um povo não se mata como não se mata o mar. Que o povo não se mata como não se mata o mar. O sonho não se mata como não se mata o mar. Que o sonho não se mata como não se mata o mar. A alegria não se mata como não se mata o mar. Que a alegria não se mata como não se mata o mar. A esperança não se mata como não se mata o mar e a sua dança. A esperança não se mata como não se mata o mar e a sua dança. Meus versos são colheita na seara das canções, pejados cachos maduros de ideias de viração. Meus versos são colheita na seara das canções, pejados cachos maduros de ideias de viração. Trago sonhos de terra, novas moradas e moinhos, mesa farta, um riso franco, um braço forte, bom vinho. Trago sonhos dourados de campinas onduladas, de vento regendo o bailado dos cachos. No milagre da semente, o aroma quente do pão. São colheita na seara das canções, pejados cachos maduros de ideias de viração. Meus versos são colheita na seara das canções, pejados cachos maduros de ideias de viração. Trago sonhos de terra, novas moradas e moinhos, mesa farta, um riso franco, um braço forte, bom vinho. Trago sonhos dourados de campinas onduladas, de vento regendo o bailado dos cachos. Tá bom. Bueno, depois desta maravilhosa mística de inauguração, eu vou deixar a Júlio falar um pouco de como foi todo este processo, tá bom? E nada, Júlio, pode iniciar. Muito bem. Bom dia, colegas. Boa tarde para mim. Eu estou falando desde aqui, desde Espanha, agora mesmo. Em primeiro lugar, parabenizar a Porto Alegre, a los colegas do Rio Grande do Sul, por la bonita y bonita presentación y la apertura de la loja, ¿no? Al final, abrir una loja quase uma gravidez, né? Então, aí eu quero também colocar, em primeiro lugar, de onde eu chego, né? Eu sou sócio de uma cooperativa, de uma empresa social, né? Aqui no País Basco. É uma cooperativa de mercados. Eu trabalho na área comercial de mercados. O nome é Eroski, né? Acho que é importante também saber de onde chegamos, né? E eu cheguei a Porto Alegre em 2016, outubro, para ser exato.
E aí fazia acompanhamento de área comercial con Copan, con TAPE. Viajé también a Monte Benito, estuve también en Bionatur, Sementes Bionatur, ¿no? Y ahí surgió la necesidad de acompañar también a Loya de Porto Alegre. La Loya de Porto Alegre en aquella data dependía de Acopan y tenía serios problemas de facturamento. Bueno, tenía muchos problemas, no sentido porque faltaban las personas que estaban ahí haciendo la gestión, como ya saben ustedes, las personas, recursos y procesos. A primera parte, algunas personas salieron de ahí para acompañar la apertura de Sao Paulo, que está abriéndose o año 2017 o Armazén do Campo de Sao Paulo, como Armazén do Campo. Entonces, yo llegué ahí a Porto Alegre y la gente comenzó a detectar muchos problemas en el sentido de que no teníamos procesos, no tenía una organicidad de las tarefas, faltaban muchos procesos de apoyo y algunos otros recursos de capital de giro, sobre todo, y algunas ciertas... y también Ochime estaba también bastante... desanimado porque si no o negocio no está funcionando, las personas se desaniman. Entonces perdía la idea colectiva que tanto falamos que es muy importante. Ahí te consiguió sacar para frente o a Loya, colocando, en aquella data fue Pilati quien pegó o comando de la Loya, comenzamos a tener reuniones, personas con una organización, con unos recursos organizacionales, comenzamos a colocar procesos y comenzamos a tener resultados. En ese caso, sobre todo, eran resultados económicos. Además de económicos, también había algunos tipos de resultados políticos y sociales, que es lo que la gente también quiere los almacenes locales. Un año más tarde, me ligan de Sao Paulo para Julio, sería bueno allí entrar una ollada al Armazén do Campo de Sao Paulo porque comenzamos a tener problemas, ¿no? Problemas otra vez. Y después abrimos Belo Horizonte y después abrió Río. ¿Y qué nos acontecía? Que estamos caminando atrás de los gargallos, de los pepinos, ¿no? Porque abrimos las loyas sin planillamiento. Algunas veces no existía ningún tipo de planillamiento. Y eso que nos llevaba a encontrarnos otra vez los mismos problemas. Y colocábamos casi las mismas soluciones. Entonces, llegamos a cualquier ciudad, hacíamos un diagnóstico y detectamos que teníamos otra vez el mismo problema que la gente encontró en Porto Alegre y en Sao Paulo y en otras loyas, ¿no? Claro, no podemos estar siempre corriendo detrás de los problemas, ¿no? La gente tenía que colocar algún tipo de herramienta que nos ayude a abrir bien, abrir con planillamiento, con datas, con personas formadas, con recursos y con procesos. Procesos ya teníamos aplicados en otros lugares, solo era sistematizar. Claro, hay gente que fez, a gente pegó o modelo de gestión de empresa social y empezamos a sistematizar los procesos. Y el primer paso que a gente da el modelo de gestión de empresa social que ustedes ya tienen visto es ¿qué queremos que sea un almacén do campo? ¿Cuál es el resultado? Vamos a hacer una discusión, vamos a dialogar, vamos a saber qué es lo que queremos que sea un almacén do campo. ¿Cuáles son los resultados que la gente quiere? El primer paso. Y ahí la gente discutió en varias reuniones, inclusive en el segundo encuentro de almacenes do campo que aconteció en la Escuela Nacional Forestal Fernández, la gente debatió qué es lo que la gente quiere. Y ahí salió que es un espacio de comunicación de la reforma agraria, una herramienta de comunicación de la reforma agraria donde se materializa en productos la prateleira o que es la reforma agraria, lo que es todo la gente ocupa tierras, produce, se asenta, se acampa, se asienta, produce y al final tenemos un pacote de 1 kilo de arroz colocado en la prateleira. Eso es la reforma agraria y llevar esa comunicación a las ciudades. Además de eso, la gente sabe que quiere que sea una herramienta de comercialización. Entonces comenzamos a colocar todo lo que la gente quiere que sea un almacén do campo. Una comercialización de productos de la reforma agraria, si pueden ser agroecológicos mejor, con un precio justo para nuestros clientes. Y comenzamos a desenvolver todos esos resultados que la gente quiere, tanto sociales
como económicos, porque los resultados, siempre falamos lo mismo, deben tener un equilibrio. Un equilibrio social y un equilibrio económico, porque si dedicamos todo lo que ganamos y no hacemos un seguimiento de las finanzas, pues podemos llegar a tener perjuicio. Si tenemos perjuicio, probablemente teníamos que fechar a loia. Es una derrota política y no podemos hacer esa comunicación o esas acciones sociales que a gente quiere hacer. Entonces, precisamos siempre un resultado económico para bancar esos resultados sociales. La gente que fez, creamos un modelo, o llamamos modelo de negocio, más es un modelo de los almacenes do campo, que es donde definimos qué es lo que queremos ser, qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Eso é un modelo de almacenes do campo que a gente va a disponer para vocês, esa documentación, y ahí lo que falamos son los resultados. Para esos resultados, la gente, y vocês ya saben, colocamos unos procesos para atingir esos resultados. Y la gente procura los recursos. Y todo ese proceso planillado. Tenemos un proceso llave, que es el proceso de comunicación y de comercialización. Los reyes de la reforma agraria compran productos de sus fornecedores, de sus compañeros, de sus colegas y venden. Y além de eso también hacemos comunicación. Precisamos unos procesos de apoyo que son informática, financiero, gestión de pedidos, gestión de stock, de perda, de atendimiento, de comunicación, de redes sociales. Y para eso precisamos los recursos organizacionales en primer lugar y después recursos físicos y no físicos. Y la gente construyó un documento que se llama Modelo de Gestión de Empresa Social aplicado aos almacenes do campo que está no anexo do MAC. Y quería dejar para el final la parte más importante y que ustedes van a oír mucho hablar de la parte de las personas, que es el foco. Porque también ahora en esta sala que estamos muchas personas formadores, los almacenes do campo también son una herramienta de formación. Es un lugar donde las personas van a hacer estallos o a gente aprende, sistematiza productos y aprende procesos y aprende modelo de gestión en los propios almacenes do campo. Y aprende a hacer diagnósticos y aprende a utilizar herramientas. Y todo alrededor de una idea colectiva. Entonces, las personas, que terminaré así también hablando de la importancia de las personas formadas con la idea colectiva. Un poco es lo que a gente más trabaja porque sabemos que o pilar dos almacenes do campo son as persoas que lo gestionan, que son persoas que deben ter unha forte idea colectiva e deben estar formadas. E un pouco iso o resumo que eu quería facer para vocês, a presentación de o histórico dos almacenes do campo até a necesidade de crear este modelo de gestión para ir despois ir implementando e replicando por Brasil, abrindo ben e non encontrando problemas de novo. Como encontrábamos. Luego colocaremos unos ejemplos también de lo que significó implementar o modelo de gestión. Lucas, si usted quiere continuar con la propia aplicación del modelo. Bom dia a todas e todos. Prazer em conhecer muitos que estão nessa sala eu não conheço. Olá para quem eu já conheço, né? E desculpa se vai ser um pouco repetitivo, porque nas formações informais nossa dos armazéns do campo, essa aqui é a nossa primeira aula e ela é a base de tudo, né? Mas vamos pensar no modelo de empresa social e vou pegar cada uma das partes e dar uma destrinchada, né? Analisar cada parte dela, mas também sem entrar a fundo demais por causa, né, temos restrição de tempo aqui, talvez, e também não é o interesse de vocês se aprofundar na questão armazém do campo em si, né, mas é saber uma forma de aplicar essa ferramenta revolucionária, né. Então, vamos começar do começo, né? Então, como o Júlio vinha falando, a gente tinha um problema, cada armazém do campo aberto funcionava de forma isolada um do outro, né? Então, primeiro erro. Segundo erro, nós não tínhamos também
clareza do que era essa coisa armazém do campo, né? Ela inicia como uma discussão dentro do setor de produção, como uma loja para vender os produtos da reforma agrária, mas com o tempo a gente viu que ser uma loja da reforma agrária é insuficiente, né? Porque vender produto por vender produto, o mercado faz isso muito melhor do que nós, né? E aí, a partir daí, a gente começa a desenvolver e fazer as discussões, né, dentro dos armazéns do campo, junto com as nossas direções estaduais, né? Na época, em 2018, 2019, eu estava dentro do armazém de Belo Horizonte. E depois, a gente começando a socializar essas questões entre os armazéns do campo, que aí chega, né, na síntese que a gente realiza acho que é dezembro de 2019, no segundo encontro dos armazéns do campo, que foi na INF, né? Foi presencial. Foi fundamental, nesse encontro, a gente entender pela primeira vez quais são os resultados que a gente busca, né, com um armazém do campo. Isso permitiu a gente planejar o resto, né? Foi planejar quais são os tipos de processo que eu preciso, quais são os recursos necessários para esses processos funcionarem e quantas pessoas são necessárias, qual é o perfil dessas pessoas, qual é a formação que a gente precisa dar para essas pessoas, né? Então, a partir desse segundo encontro dos armazéns do campo, final de 2019, a gente inicia um salto de qualidade na questão da gestão dos armazéns do campo. Então, 2018, 2019, todos os armazéns ou estavam falidos ou a ponto de falir, né? Então, foi um processo de reconstrução dos armazéns do campo, não só em termos de entender a questão política por trás, a questão social, a questão e também a questão da viabilidade econômica deles, né? Como que a gente consegue encontrar um modelo que funcione, que dê viabilidade política, viabilidade social, viabilidade econômica e que possa ser replicável, né? Não pode ser uma experiência que deu certo e as demais não deem, né? Então, né, aplicando o modelo de empresa social aos armazéns do campo, nós chegamos a algumas conclusões, né? E aí isso aqui eu vou falar de forma assim genérica, né? Totalidade dos armazéns do campo, mas com certeza há resultados específicos buscados para cada armazém do campo, né? Cada armazém do campo ele é único, porque ele, por mais que a gente vá buscar ter uma padronização da gestão administrativa e financeira, ele tem que ter as condições locais, né? Trazer por exemplo, a questão cultural, a questão estética. E isso também se traduz na forma dos resultados esperados. Mas há um núcleo, né, um núcleo duro, vamos chamar assim, né, que perpassa a todos. Então, nós vamos dividir os resultados esperados entre três agentes. Primeiro, os clientes. O que um cliente, quando vai no armazém do campo, espera do armazém do campo, né? Vai querer, por exemplo, apoiar a reforma agrária popular, né? Temos muitas pessoas que vão com esse intuito. Nós temos pessoas que vão atrás de alimentos saudáveis, não necessariamente querendo apoiar a reforma agrária, ou também querendo, mas temos pessoas querendo buscar alimentação saudável. Nós também temos pessoas que elas querem se sentir bem, né? Então, a gente escuta relatos, principalmente nos nossos eventos culturais, né? Por exemplo, uma inauguração, lançamento de um livro, inauguração de um show, eventos culturais em geral, um evento gastronômico, que volta e meia a gente escuta, né? As pessoas falando, esse é o único lugar que eu posso me sentir à vontade de ser eu mesmo, né? Então, a gente acha que isso é muito importante também, né? Porque isso faz com que, se os clientes têm essa expectativa sobre nós colocamos no modelo Armazém do Campo, que o Armazém do Campo, ele é um espaço para alimentar o corpo e alimentar a alma, né? É tão importante quanto ter vamos pensar, né? Vocês aí do Rio Grande do Sul, né? O meu arroz orgânico, que vai fazer bem para o meu corpo, como a questão estética do espaço, eu me sentir bem, né?
a forma como é tratada as relações entre as pessoas dentro da equipe, como, né, a forma como a equipe trata o cliente. Tudo isso é importante para nós, né? Aí temos o segundo agente, o que o MST espera do armazém do campo, né? E aí a gente pode pensar dentro de um armazém do campo de uma regional, então o que o MST local, né, da regional espera desse armazém do campo, o armazém do campo, o MST estadual e a nível nacional, né? O armazém do campo hoje ele é o espaço público do MST, né? Então ele cumpre tarefas para dentro e para fora. Vamos pensar como é que se dá esses tipos de elementos. Nós buscamos ter viabilidade política, né? Diferentemente do Carrefour, do Walmart, que vão, através do capital, se utilizar de pessoas para atingir resultados, nós somos pessoas que se utilizam do capital para chegar em resultados. Então, é uma subversão. Nós não podemos ter o mesmo modelo de funcionamento, né, do capital. Então, a viabilidade política é essencial para a existência de um armazém do campo, porque até se a gente não for considerar viabilidade política e demais, for considerar só sendo uma loja buscando lucro, o capital faz muito melhor do que nós isso, né? Eles têm capital para isso, eles têm conhecimento e têm pessoas. A estrutura da sociedade é para isso, né? Então, se a gente vai contra as estruturas da realidade, propondo novas formas de relação, né? Outras formas de comercializar, então nós temos que ter algo, né, diferente e que tenha uma base forte, né? Que seja poderoso, vamos chamar assim. Então, a viabilidade econômica para nós ela é tão importante quanto a viabilidade política e social. Então, as relações das pessoas são essenciais. Nós queremos novas relações. Nós queremos relações de cooperativismo. Não importa qual é o tipo de CNPJ que a gente tenha no armazém do campo. Nós buscamos relações onde vai ter confiança entre as pessoas, por exemplo, onde a gente vai buscar ter a formação da pessoa e a elevação da consciência desse indivíduo, né? Então, a questão social para nós é fundamental, a viabilidade social. A viabilidade econômica é importante, né? Então, se a gente abre um estabelecimento comercial, ele tem que ter a viabilidade, ele tem que pagar as contas. Isso também é muito importante, né? E a viabilidade política. Essas três viabilidades, para nós, são essenciais. E somada com a quarta, né? Para fechar, temos a viabilidade ambiental. Então, como é que o armazém do campo, como sendo um instrumento do movimento, vai fortalecer, por exemplo, os sistemas agroflorestais? Né? Como é que a gente vai fortalecer a agroecologia? Então, essas são expectativas que o movimento vai ter sobre um armazém do campo. E aí também temos, né, alguns outros dois elementos aqui que eu quero trazer, que são novos ainda, né, que a gente ainda está aprendendo a como lidar. O armazém do campo ele é um experimento de intersetorialidade. A gente não está dentro do setor de produção. A gente também está dentro do setor de produção. Assim como a gente está no setor de comunicação, setor de cultura, a gente agora também está com o setor de saúde, setor de gênero, né? Então, assim como a gente não vê só como uma ação de comercialização, mas como espaço público com relações para dentro e para fora, nós temos que ver de forma holística, né, na sua completude. Isso faz com que a gente tenha que trazer os diversos setores para dentro do armazém do campo e, a partir daí, a gente vai dar a viabilidade política. Mas, por exemplo, o que eu preciso de um DN dentro da organicidade de um armazém do campo? O ODN, nos espaços do armazém do campo, os dirigentes trazem pessoas de fora para fazer reunião dentro do espaço. Assim como os setores, em geral, acabam utilizando o espaço do armazém do campo para fazer reuniões, né? Então, tu tem um processo organizativo de comercialização que impressiona para quem é de fora, mas também é um processo de mostrar para fora, até para aliados históricos, o que a gente quer, né? Então, vamos agora para o terceiro. Então, eu falei o que clientes esperam da gente, eu falei o que o MST espera de nós, e agora o terceiro, que também é tão importante quanto, o que o próprio armazém do campo espera, né? E aí, como armazém do campo, eu falo a equipe armazém do campo. Nós temos que ter também as viabilidades política, a viabilidade social,
a viabilidade econômica, né? Então, eu ter a autossustentação do armazém, o armazém conseguir pagar suas próprias contas, é um objetivo que a equipe busca. E isso faz, né, atingir esse tipo de objetivo, ajuda, né, na discussão do trabalho das pessoas que estão ali dentro. Porque a gente, né, se eu faço parte da equipe do Armazém do Campo, eu quero que o armazém consiga atingir seus objetivos. E isso, né, eu tendo clareza de qual é o resultado que nós da equipe estamos buscando, vai trazer na discussão do trabalho, nessas novas relações, né, nesse ser humano que está sendo transformado pela prática, né, do dia a dia dentro do Armazém do Campo com intencionalidade, a elevação dessa pessoa, né, a elevação de consciência, e a satisfação do trabalho é essencial. Porque comercializar é um trabalho muito penoso, muito penoso. Então, como é que a gente também consegue diminuir a penosidade? Porque o espírito de sacrifício da militância é algo importante, né? Então, às vezes, quando a equipe se junta e vai pensar quais são os objetivos para esse ano, de vez em quando há um acordo, uma criação de um acordo, algo que seja uma ideia coletiva, de que, não, vamos ter um período de turbulência pela frente, vamos ter que nos sacrificar um pouco, mas ali na frente, a gente vai atingir os objetivos e o trabalho vai deixar de ser penoso. Né? Então, todos esses três vão ter, então, os clientes, o MST e o próprio Armazém do Campo, vão ter resultados que esperam sobre essa ação de comercialização. E todos eles são importantes ter, né? Então, passando para a próxima etapa, vamos pensar na questão dos processos, né? A primeira coisa que é fundamental é o planejamento dos processos. Para a questão do planejamento dos processos, nós temos três formas, né? Três formas de a gente conseguir fazer esse planejamento dos processos. A primeira forma que a gente faz o planejamento dos processos é através da formação, né? Isso que a gente está fazendo aqui. Então, semanalmente também temos, todas as terças-feiras, uma formação com todas as equipes dos Armazéns do Campo. Nós temos as formações, outras formações informais, pontuais também. Às vezes também temos formações formais, como o próprio curso de TAC, né? Que agora a gente tem articulado junto, nós dos da rede Armazém do Campo, junto com o ITERRA, como é que a gente consegue trazer a questão da comercialização para o TAC, para não ser só agroindústria, né? Para a gente ter né, esses dois lados. Mas também temos as reuniões do dia a dia, as reuniões semanais, as reuniões quinzenais, né? Um processo quase autogestionário, as pessoas das tarefas vão pensar os seus processos e sempre ir qualificando eles, né? Nós também temos outra forma de planejar processos, os intercâmbios. Esse é o processo formativo mais rápido e intenso que nós temos hoje, que temos fortalecido muito a questão do intercâmbio, e que tem permitido ganhos de qualidade muito rápidos, né? Então, você vai ver como é que um outro armazém está funcionando, e a partir dele, você trazer os elementos para a sua realidade do seu armazém ou sua iniciativa de comercialização, e a partir daí, né, coletivamente, pensar os seus processos. Então, eu vou pensar processos tanto antes de abrir um armazém e enquanto ele está funcionando. Então, eu sempre preciso estar planejando meus processos e qualificando para deixar o trabalho menos penoso e mais gratificante, né? Isso é fundamental para nós. Então, essa questão dos processos para nós, o planejamento é fundamental. Vamos pensar aqui, então, o Júlio trouxe, e vocês já devem ter visto uma aula inteira só de processos, a aplicação de processos, né? Então, vamos pegar aqui um processo-chave e seus processos de apoio, né? Vamos pegar, por exemplo, o processo administrativo, porque faz mais sentido, né? Vocês do ITERRA com o curso do TAC aí. Processo administrativo e financeiro. Não vou, né, exaurir o assunto, mas vou trazer diversos elementos aqui. Então, todo Armazém do Campo vai ter uma pessoa responsável pelos processos administrativos financeiros, mas não é só ela que cumpre essa tarefa, né, esse processo. Toda a equipe ela vai participar
nos processos administrativo e financeiro, e toda a equipe vai se beneficiar do processo administrativo e financeiro. Então, o processo administrativo e financeiro, ele começa com a chegada de produtos no armazém do campo, né? Então, chega o produto no armazém do campo, eu preciso conferir a nota. Esse simples processo é fundamental, né? O que está chegando? Está certo esses produtos que estão aqui, que estão sendo entregues, ou não, está faltando? E a partir daí temos protocolos. Por exemplo, deu problema, não confere uma coisa com outra, a gente tem protocolos. Deu certo, vou passar, né? Quem recebeu os produtos e a nota fiscal fez a conferência, vai passar para quem a nota fiscal para quem é responsável pela tarefa administrativa. Nós temos que fazer também, por exemplo, as pessoas que realizam atendimento também vão fazer o processo de venda. O processo de venda tem que ser correto. Então, eu estou aqui com um leitor de código de barra, eu tenho um arroz e um feijão. Vamos supor que os dois é o mesmo preço. É comum acontecer da pessoa ler o código de barra 2 vezes sobre o mesmo produto, por exemplo, arroz. No meu estoque, significa que eu vou ter menos 2 arroz e eu vou ter a mesma quantidade de feijão, sendo que eu vendi um arroz e um feijão. Isso dá problema. Então, todo mundo tem que fazer os processos de forma correta. Outros processos de apoio dentro do processo-chave administrativo financeiro, a gente tem que fazer um fluxo de caixa. Todos os dias tem que ser feito um fluxo de caixa. Todos os dias eu preciso fazer a análise desse fluxo de caixa e dialogar com a pessoa de coordenação do armazém do campo para que a gente possa fazer a correção da estratégia. Comércio é algo muito intenso. Todos os dias a gente precisa fazer correção estratégica. Todos os dias. Então, todos os dias precisa ser feito fluxo de caixa, todos os dias eu preciso fazer a análise desse fluxo de caixa e todos os dias eu preciso passar a análise do meu fluxo de caixa para a minha coordenação para a gente realizar os ajustes necessários na estratégia. Essa análise de dados, ela precisa ser passada também, precisa ser feita para repassar para o restante da equipe. A equipe, nas suas reuniões semanais ou quinzenais, cada armazém do campo tem a sua própria dinâmica, né? Precisa saber o que está acontecendo, talvez com não tantos detalhes, mas precisa chegar a informar. A pessoa da tarefa administrativa financeira tem que passar as informações suficientes para as demais pessoas, nas suas tarefas, realizarem as suas próprias tarefas de forma correta, né? Então, se eu sei que eu estou vendendo abaixo da média no início da semana, quem está no processo de comercialização vai tentar pensar em novas formas de comercializar, formas diferentes, novas ideias, né? Então, a gente sempre repensando as tarefas, né? Para eu conseguir atingir a meta de vendas daquela semana, ou daquela quinzena, ou daquele mês, ou daquele bimestre, do semestre, né? Então, eu sempre preciso estar repassando. Então, todas as pessoas fazem parte desse processo-chave, que é o administrativo financeiro, mas tu tem que ter uma pessoa, que é a pessoa que centraliza, é a referência, né? E que é quem vai cobrar dos demais. Dito isso, né? Eu queria falar agora sobre, né, para finalizar o bloco dos processos de ir para recursos, não me alongando muito mais nisso, como eu consigo planejar processos na prática, né? Então, o que a gente tem feito para abrir um armazém do campo? A gente tem fortalecido a discussão com os estados e as regionais para que, antes de abrir um armazém do campo, você abra um processo de comercialização simplificado. Por exemplo, a venda de cestas. A venda de cestas tem se mostrado em todos os estados do Brasil como um processo de comercialização satisfatório e que permite você cometer erros, porque todo mundo vai cometer erros, mas são erros baratos, né? Eu errar com uma cesta é um molho de couve que faltou, ou é um pé de alface a mais que eu vou dar porque murchou até chegar na casa da pessoa. Quando eu erro com um armazém do campo, a gente está falando em milhares de reais, né? Então, o processo de ajuste e planejamento dos meus processos, ele sempre vai envolver eu conseguir ser mais eficiente, mais produtivo, deixar o trabalho menos penoso, né? E, então, isso tudo sempre é muito importante. Passando para recursos aqui, normalmente a gente abre os nossos armazéns, normalmente não, a gente sempre abre nossos armazéns
faltando recursos. Até hoje a gente ainda não teve uma abertura perfeita de armazém do campo. O que a gente já tem hoje consolidado que permite eu abrir um armazém do campo com muito mais segurança? Que é a discussão da aula de hoje, né? Os nossos recursos organizacionais. Esse é o recurso mais forte que nós temos hoje. Então, nós temos nosso modelo armazém do campo, né? Não sei se o Nátio chegou a repassar para vocês, mas ele diz o que é e o que não é um armazém do campo, né? E ele dá segurança e dá estabilidade para eu poder tomar decisões, para eu poder fazer um trabalho junto à minha direção política ou fazer um trabalho junto à minha equipe. Ele é fundamental. Assim como o seu anexo, hoje só tem os seus anexos, né? Hoje só temos um pronto e outros em processo de elaboração em diversas etapas, né? Mas nós temos nosso modelo de gestão, né? Que é a aplicação concreta, que é um pouco disso que eu estou falando aqui para vocês, né? Talvez um pouco mais a fundo. Temos nossos recursos não financeiros, vamos pensar, por exemplo, nós temos a marca registrada, nós temos o registro do domínio do site armazendocampo.com.br, né? Nós temos hoje já um site também, né? O portal Armazém do Campo, que na verdade está se transformando num grande portal do varejo, do movimento, onde nós temos os diversos armazéns do campo e as iniciativas de comercialização que estão se transformando em armazém do campo. Temos agora também nossos recursos físicos. Nós quase não temos recursos físicos. Nenhum armazém do campo detém grandes patrimônios. O nosso maior patrimônio que detemos, em termos, né, de posses, vai ser ter veículo, algum armazém que tenha veículo. Mas todos os lugares, ou a gente tem uma concessão, ou a gente aluga, né? Agora, o Rio Grande do Norte, a gente está no processo de ser o primeiro armazém que vai deter a posse do seu espaço físico, né? No Rio Grande do Norte, lá em Natal. Então, vai ser algo diferente. Assim como nós temos nossos recursos financeiros, que a gente vai dividir em dois. Nós temos nossos recursos próprios, né? São muito escassos, nós temos uma dificuldade de capital de giro muito grande. Normalmente, a gente trabalha não com capital de giro de fato, mas algo semelhante, né? Na economia a gente vai chamar de proxy, que é ter produto. Então, dirigente do setor de produção vai abrir um armazém do campo e liga para as cooperativas do Brasil todo, né, em especial as cooperativas do Sul, que são hoje as mais organizadas, e pede para entregar produtos para a gente pagar mais para frente, né, pagar a prazo. Isso é complicado, é uma dificuldade, mas estamos trabalhando junto com a Crenor, né, que é o nosso braço financeiro do movimento, nosso Banco do Brasil, como se fosse uma analogia com a sociedade, nosso Banco do Brasil, e trabalhando agora também com o Finapop, que numa analogia seria o nosso BNDES, né? Como a gente consegue estruturar a questão de recursos, né, financeiros e não financeiros dos armazéns do campo. E finalizando a questão de recursos financeiros, nós temos capital de terceiro, que é o quê? Pegar empréstimo no banco, isso é caríssimo. E quanto mais empréstimo você pega, menos autonomia você tem. Né? Quanto mais dinheiro do Banco do Brasil você pegar, ou do Santander, ou do Bradesco, ou mais, né? Todo mês, por exemplo, nós pegamos empréstimo das maquininhas de cartão de crédito. Né? Então, nós estamos trabalhando como é que a gente consegue evitar isso, e mais do que isso, junto com a Crenor, estamos trabalhando para encontrar soluções financeiras suficientes para se separar total desse sistema e ser apenas recursos próprios, né? Junto com o nosso próprio sistema financeiro, para a gente ter total autonomia, né? Eu dever para uma cooperativa do movimento é diferente de eu dever para uma cooperativa de fora do movimento. Por mais que seja um parceiro, por exemplo, a agricultura familiar ou do movimento social, como o MAB, MPA, etc., não é a mesma coisa, né? E agora, finalizando aqui a minha parte, eu quero falar um pouco sobre as pessoas, e aqui é a parte mais importante de tudo, né? Então, diferentemente, quando a gente abriu um armazém do campo, em 2017, 2018, a gente abriu o armazém do campo na seguinte ordem, né? Então, né, o coletivo, né, dos dirigentes tomava uma decisão de abrir um armazém do campo, sem uma clareza dos resultados, marcava uma data de inauguração, corriam atrás de um espaço, de preferência com a prefeitura ou governo do estado, para não precisar pagar aluguel, corriam atrás de produto ligando para as cooperativas, e aí, quando tinha tudo isso mais ou menos engatilhado, iam atrás de uma pessoa para assumir essa bronca, né? E isso se mostrou muito errado.
o que a gente precisa, né? Então, a gente precisa da clareza dos resultados, a gente precisa saber quais são os processos que vão ser executados, quais são os recursos necessários e o que a gente tem de fato disponível para executar esses processos, e as pessoas. A coisa mais importante de tudo, as pessoas. Então, hoje, eu quero abrir um armazém do campo. Quando eu entro em contato com nós para abrir um armazém do campo, a primeira coisa que a gente fala é: quem são as pessoas que vão tocar esse processo? Quem vai acumular? Quem vai ser formado para fazer estudo de viabilidade? Quem vai fazer, vai entender o que é o modelo armazém do campo? Quem vai fazer intercâmbio para trazer essa discussão para os dirigentes, para ajudar a pensar quais são os resultados? Então, a formação das pessoas é fundamental, né? Nós, do movimento, temos muita dificuldade de comercializar, esse é um assunto muito novo. Então, o processo de formação, ele tem que ser constante, e mais do que isso, a gente sempre tem que estar se atualizando, porque todo dia estamos acumulando mais. Então, a formação formal e informal são fundamentais para o funcionamento, né? Nós precisamos que as pessoas tenham uma ideia coletiva. As pessoas precisam saber para onde elas estão indo, por que elas estão fazendo o que elas estão fazendo, quais são os resultados esperados, né? Então, o Nátio falou ali no início que eu tenho visitado os estados. O principal coisa que eu vou fazer quando eu visito um lugar, o principal objetivo é garantir que todo estado, todo armazém do campo, toda iniciativa de comercialização tenha a mesma ideia coletiva. Não só as pessoas com quem eu dialogo tenham a ideia coletiva com o restante das demais iniciativas de comercializações e armazéns do campo dos outros estados, mas que a equipe daquele armazém do campo, daquela iniciativa de comercialização, tenham a mesma ideia coletiva. Porque se todo mundo tiver a mesma ideia coletiva, você fazer a intercooperação vai funcionar. Se as pessoas não tiverem a mesma ideia coletiva, nada vai para frente. Nada vai para frente. Nós temos, dentro da questão das pessoas, né? A gente precisa da clareza das tarefas. Isso é algo fundamental. Parece muito óbvio, mas aplicar isso não é trivial, né? Porque para eu ter clareza da minha tarefa, eu preciso saber quais são os processos que vão exigir, que são necessários para funcionar toda a comercialização. Então, processo administrativo e financeiro, os processos de limpeza, processo de segurança, processo de comercialização em si, o processo de diálogo com os fornecedores. Agora, qual desses toca a mim? Qual eu sou responsável? Né? E isso tudo precisa ser sentado e ser planejado, porque se não for sentado entre a equipe, não vai funcionar. Não vai funcionar. A gente já viu se dá muita importância, por exemplo, né, numa correria de vou abrir um armazém do campo, não se fez esse planejamento de abertura, de planejamento dos processos. E aí, por exemplo, tarefa de limpeza, não, isso aí todo mundo tem que fazer limpeza, quando vê algo errado, tem que arrumar. Não funciona. Tem que ter 1, 2 pessoas, no máximo, que são responsáveis por essa tarefa. Precisa ser planejado de forma coletiva, senão não vai funcionar. A gente precisa de confiança entre as pessoas. A confiança, isso é gerada ao longo do tempo, né? E por esse processo de cooperativismo que a gente prega, né? A relação, né, de igualdade entre as pessoas, né? Cada um respeitando a tarefa um do outro. Você fazer uma crítica, né? Que o PERT vai falar, vou fazer a crítica, mas sem jogar a pessoa para baixo, mas uma crítica para a pessoa se sentir valorizada. Isso é algo extremamente complicado, que a gente ainda está engatinhando nisso, mas estamos tentando isso, né? Então, a correção das relações entre as pessoas. Porque nós vivemos uma sociedade capitalista, onde o machismo, a discriminação racial, sexual e etc. impera, né? Então, como é que a gente faz para que a gente diminua as relações doentes e permita que a gente tenha relações saudáveis? E isso tudo vai culminar, né, a síntese disso aí é a elevação da consciência de cada pessoa, né? Porque o processo de comercialização dentro do armazém do campo, ele é um processo de transformação de cada indivíduo, né? E não só do indivíduo, mas, né, do movimento e também uma tentativa de tentar transformar a sociedade como um todo.
Então, dentro, né, do modelo de empresa social, isso seria como a gente aplica, né, de forma sucinta, para um armazém do campo. Agora, eu e o Júlio gostaria de falar para vocês um pouco de exemplos de problemas para vocês, porque não adianta só falar da coisa boa, né? Então, muito do que a gente fala que é do nosso acúmulo sobre o armazém do campo, a gente talvez não saiba exatamente o caminho perfeito, né? O caminho das pedras, o caminho perfeito para abrir um armazém do campo ou gerir um armazém do campo com sucesso. Mas a gente sabe, né? A gente tem muitos elementos, né? Do que a gente apresentou aqui. Mas a gente sabe muita coisa do que não deve fazer, né? Eu queria trazer aqui uns 3 exemplos muito rápidos, né? Muito sucintos, e pedir para o Júlio também, se ele quiser, que o Júlio acompanha muito de perto a questão do armazém do campo, ele também tem propriedade para trazer isso. Mas se eu não tenho a clareza do resultado que eu quero buscar, né? Eu não sei quais são os processos corretos, né? Eu faço coisas, eu estou ali me sacrificando, mas parece que eu nunca consigo atingir um resultado satisfatório. Isso começa a afetar eu como ser humano, né? As relações entre as pessoas dentro das equipes começam a ficar doentes. E com relações doentes, nós nunca atingiremos o socialismo, nós nunca teremos relações cooperativistas dentro de relações doentes. Então, nós já tivemos problema de perder militante, nós já tivemos problema de ter briga de faca dentro de armazém do campo, dentro da equipe, já tivemos problema de pessoas da equipe brigar entre si com cabos de vassoura, jogar objetos um contra o outro, né? Porque relações doentes nos afetam de forma física e de forma mental. Agora, quando os processos, a gente tem clareza dos resultados, a gente sabe quais são os processos e quais são os recursos, e as pessoas têm uma ideia coletiva, sabem qual é a sua tarefa, têm confiança uma na outra, aí as relações se tornam saudáveis. E esse tipo de coisa deixou de existir no armazém do campo, né? Então, temos mais de ano que nunca mais tivemos esse tipo de problema dentro do armazém do campo. Outro problema, né, e aí é para além do armazém do campo, mas influi diretamente, a gente tem um problema de cada estado nosso atua de forma isolada. Isso é muito ruim, né? Então, nossos setores funcionam de forma isolada um do outro dentro do mesmo estado, assim como os estados como um todo funcionam de forma isolada. Isso faz com que a gente possa ter a melhor gestão do mundo e não tenha produtos dentro do armazém do campo. Então, o que o Nátio falou sobre logística a gente está num processo de fazer uma coordenação para que todos os estados intercooperem entre si para a gente garantir os produtos dentro do armazém do campo. Eu preciso de 400 a 600 tipos de produto no armazém do campo para ele funcionar de forma satisfatória, mas nenhum estado vai conseguir produzir mais de 80, 90. Talvez algum estado, se sobressair, tenha 100 tipos de produto. Mas e os demais? Vão vir da onde, né? Então, a gente precisa da intercooperação entre os estados, e aí vem a questão logística, né? Para a gente poder funcionar como armazém do campo, né? Então, né, finalizando aqui a minha fala, o armazém do campo, ele é um instrumento, ele é o espaço público, isso é uma questão para fora, e ele é um instrumento para a gente organizar o movimento para dentro, onde cada setor vai trazer e expor a sua produção. Então, o setor de saúde vai expor a sua produção, o setor de educação vai expor a sua produção, o setor de produção vai expor a sua produção, né? E os demais setores também. E era isso. Obrigado, Lucas. Júlio, não sei se você quer fazer mais alguma colocação. Não, eu acho que Lucas colocou muito bem as situações que a gente já viveu e sobrevivió, y aplicamos modelo de gestión y corregimos un montón de problemas que estaban en un bloque de personas, problemas que estaban en un bloque de